que ele me dava lição. Eu estou estudando aqui, ele está tocando violão. Então, eu não sabia se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. O que o senhor quer que eu cante para o senhor? Um samba lá. Hein? Mas qual é o senhor gosta? Esse o Moinho. Ah, bom. Ainda é cedo, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo como que irás tomar. Estamos de volta. Eu sou Paulo Valério, professor, pai, amigo desses cabas, não sei porquê ainda, depois de 35 anos, historiador, cientista político, dramaturgo e agora compositor, não é também, entre outras muita coisa, hein? E estamos aqui de volta hoje neste episódio capitaneado por mim. Você que está chegando pela primeira vez, somos os Paladinos do Apocalipse. Eu, Alessandro Costa, Tarcísio Melo, e hoje nós vamos falar de alguém que enterra definitivamente o mito, a falácia da meritocracia. Um dos maiores gênios da música popular brasileira, que foi mentor, senhoras e senhores, de Paulinho da Viola. Dentre outros. E que na vida, vida adulta teve que lavar carro para sobreviver. E só teve um teto porque a prefeitura do município do município do Rio de Janeiro deu a ele uma casa no morro. Eu estou falando de um homem batizado de Agenor, registrado como Angenor e imortalizado com o título de Cartola. Senhoras e senhores, nossa reverência ao genial mago do samba e da MPB. Tarcísio e Alessandro, para que vocês possam dar o boa noite, o boa tarde ou o bom dia para quem estiver chegando agora neste episódio dos Paladinos do Apocalipse. Esse merece toda essa reverência, porque além desse mito que você falou, da meritocracia, o mito de que a inteligência advém do estudo apenas, do livro, da intelectualidade pura, né? É um autodidata, um sujeito que mostrou que na simplicidade você pode achar também poesia pura. A gente vai falar aqui de diversas canções de Cartola. Ele merece a nossa reverência pelo ser humano que era, inclusive. Mas a gente vai falar do ser humano e vamos falar também, né, Tarcísio, da obra desse sujeito que virou imortal. Então, acho que essa sua introdução é bem pertinente para a gente tentar falar para muita gente, inclusive, que nos segue aí, que não conhece, né, essencialmente quem foi esse Angenor, batizado Angenor, Agenor. Não sei se vocês sabem, também devem saber, claro, mas que o nome do Cazuza foi inspirado, claro, no Cartola, né? O Cazuza é Agenor, mas em relação, inspirado no Cartola, que foi registrado como Angenor. Antes de passar para o Tarcísio, eu preciso fazer uma pergunta. Você falou de um jeito tão... Você ficou tocado com a minha introdução? Eu acho que você introduziu lenta e vigorosamente. Eu precisava saber disso. É importante o feedback, né? Tirem as crianças da sala. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham, nossos mais de 2.000 assinantes. Acho que já passou de 2.000. Eu quero saber onde estão essas assinaturas. Eu ainda vou revelar no próximo episódio. De fato, nós estamos aqui diante talvez, de todos os episódios desse programa, do monstro da música popular brasileira. A Tereza Cristina falou assim, que os sambistas são como vitamina C. E o Cartola é o própolis, ou seja, é a concentração de todo esse processo. Essa é uma fala da Tereza Cristina, aquela sambista. Essa primeira fase foi farmacotécnica pura. Farmacológica. Vocês estudaram direitinho, eu passei a tarde bebendo. O Cartola assim, eu confesso a vocês não vou passar. Confesso a vocês que aí depois eu quero, ao longo do programa, desenvolver mais a minha tese. Eu acho que o Cartola teve as dificuldades que teve por ser negro e pobre, sem dúvida, morador da favela. Sem dúvida. E, enfim, o cara, ser um gênio do samba,
e somente conseguir alcançar o sucesso musical depois de ter passado por duas guerras, literalmente, ter sofrido horrores. Ele gravou o primeiro trabalho aos 73. Isso é uma coisa assim que só aconteceria porque é o Cartola. Eu acho que se fosse um cara branco que morasse na Zona Sul, com 20 anos já tinha explodido se fosse um gênio, mas o Cartola era um gênio. E é isso aí. E o nosso convite é que vocês mergulhem no nosso programa e ouçam o Cartola, ouçam as músicas do Cartola, para vocês entenderem de quem nós estamos falando. Todo mundo precisa conhecer a obra de Cartola e na verdade, alguém já ouviu alguma coisa de Cartola, mas não associa o nome à pessoa, né? Uma história absolutamente fantástica, né? Nasceu no bairro do Catete. O avô dele era cozinheiro do Palácio do Catete, que era a residência oficial do Rio de Janeiro. Daí... Do governo federal? Exatamente. Daí o hábito que ele tinha, ele tomou gosto pelo vestuário refinado, né? Elegância. Então, quando o menino, eles foram morar na favela, depois que o avô perdeu o emprego no palácio, que eles subiram o morro, ele continuava se vestindo de terninho, menino de 12 anos, todo no terno e tal, e as pessoas apontavam e até riam. Diferente. Mas ele não abria a mão da elegância. Mas, enfim, é uma figura que, apesar da elegância, sempre teve muita simplicidade no lidar com a vida, não é? Muita humildade, e a obra dele marca definitivamente. Nós abrimos aqui a canção com aquela que é uma das canções que mais falam sobre Cartola, não é? As Rosas Não Falam, que tem uma frase... Acabamos de mudar. Mudou a abertura? A vida é um moinho. O roteiro aqui é como um organismo vivo, ele muda em tempo real. Inclusive, a vida é o menino que ele fez para a filha, não é? Que estava saindo de casa e que ia se dedicar ao hobby. Então, não, o Cartola não tinha filhos. Não. A esposa dele, que era 7 anos mais velha do que ele, a primeira. Tanto que ele faz uma... Ele tem... É porque eu estou pulando aqui as etapas, mas eu vou dizer. #falei tô leve. Ele era tão genial que ele conseguiu escrever uma história de amor ao mesmo tempo para 2 mulheres. Aquela canção Tive Sim, Um Grande Amor Antes de Ti, não é? Que ele já era casado com a segunda esposa, mas era uma homenagem à primeira, e as duas ficaram maravilhadas. A segunda era a Zica. A Zica, exatamente, da escola de samba que ele fundou. Então, são muitas canções. Você está indo bem rápido. Eu sou assim, já fui acusado, inclusive, de ser precoce, mas as pessoas falam. Medical Group patrocina o podcast. Eu queria que o Tarcísio dissesse primeiro o que Cartola lembra, qual é a canção que traz à cabeça Cartola. Obviamente, a gente ouve Cartola desde que o mundo é mundo, né? Porque o Cartola nasceu em 1928 e compunha desde tenra idade, né? Então, muitas pessoas gravaram. É o que aprende a escrever e começa a compor. E ele não gostava de estudar. Na minha pesquisa, inclusive foi afastado da escola, abandonou a escola, porque lá era só bagunça, né? Ele era indisciplinado, ele era expulso constantemente. Quarta série, só chegou a concluir o primário. Mas o pai dele falou, vou lhe dar aula em casa. Mas o pai dele era musicista, né? O pai dele, inclusive, deu instrumentos para ele. E o pai dele passava as tarefas com ele tocando violão. E aí ele disse que prestava mais atenção nos acordes do pai do que na tarefa. Enfim, mas Tarcísio. Voltando, é engraçado que o Cartola, quando ele começa a produção musical dele, a compor, os caras começam a gravar. Francisco Alves, os caras do rádio, Francisco Alves e outros. A voz. E outros importantes cantores da época, e ele estava lá. Tem uma história que sobe um estafeta no morro e diz, o fulano de tal, é um cantor famoso da época, tá querendo comprar um samba aí, um samba seu. Ele falou, que história é essa de comprar samba? Aí o cara foi falando de valores, aí ele foi amolegando e vendeu R$300 o samba e tal. Então, eu acho assim que a música do Cartola, pelas vozes dos grandes cantores do rádio, as cantoras do rádio, e depois através dele, permearam o Brasil de 35 até agora.
Mas uma música dele que me toca é Acontece. Né? Essa melancolia, Mas ao mesmo tempo otimismo. Mas ele sempre fala que fazer samba é falar de amor, de dor, da vida. Ele dizia isso muito claramente, né? Que um bom samba tem que ter isso. Amor, desventuras do amor. E um dia, perguntado Cartola como gostaria de ser lembrado, ele disse: acontece. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo, isso não acontece. Então, ele pediu para ser lembrado com isso. E Alessandro? Você terminou? Terminei. Eu tenho uma memória que é basicamente como você começou o podcast. Tem muita meninada aí que já ouviu Cartola e não sabe o que é Cartola. Perfeito. Nas vozes de outras pessoas. E olha como é que aconteceu comigo. 17, 18, lá, fazendo parte do exclusivíssimo Rádio Boca da Eite. 3 elementos inicialmente, eu, Paulo Valério, Paulo Coimbra, né? Como é que cabiam 3 locutores naquele barraquinho? Na verdade, acabava cabendo 2, né? Porque um falava, o outro ajudava e o terceiro ajudava a carregar a caixa de som. Ficava lá, inclusive, vigiando se alguém não ia dar um bicuda na caixa de som. Então, que legal. Dentro ficavam 2. E depois aí tinha o Cícero também. A gente não pode esquecer o Cícero. Cícero trabalhou com a gente. Cícero trabalhou conosco, Cícero, um abraço. Abraço, Cícero. Um abraço para Pombal, tá fazendo 327 Lá anos. Vem Pombal de novo. 327 anos agora em 2025. Abraço. E não tem um Bradesco ainda? Não, já teve, já fechou, já é. Agora é Nubank, agora ninguém vai em banco. Tem O Americanas. Bradesco que faliu. Tem o quê? Americanas. Americanas em Pombal não tem mais nem em Brasília. Lá em Pombal tem. O que me remete Voltando. ao Cartola volto a dizer, eu comprei o LP do Cazuza. Cazuza gravou A Vida é um Moinho. E aquela coisa, né? 17, 18 anos, você tem 1000 dores de cotovelo, você tá com uma menina, aí você tá com outra, aí você chora por uma, chora Cazuza por também outra. com esse nome tem que gravar alguma coisa. E aí gravou A Vida é um Moinho. E aí, cara, eu lembro muito bem que eu tinha uma vitrolinha lá e tal, onde eu tocava o dia inteiro U2, The Joshua Tree, que é o primeiro LP que me introduziu a U2, e revezava com Cazuza, Barão Vermelho, tal. E aí, o Cazuza cantando aquela música me deu aquela curiosidade de pegar o encarte do LP e falar, pô, que música esse Cazuza é foda, hein? Que música esse Cazuza? Quando eu vou lá, olha, Cartola. Eu acho que muita gente se deparou com isso já. Ouviu uma canção e, se tivesse a curiosidade de ver a autoria, ia se deparar com Cartola. Fui atrás de Cartola e eu lembro muito bem que eu sempre tive, até hoje tenho um baú cheio de apontamentos que eu fiz desde jovem. E eu coloquei lá no meu apontamento lá. Vai triturar seus sonhos. Tão mesquinhos. Ou seja, é uma lição filosófica do que é a vida, né? De cada amor tu herdarás só o cinismo. Essa música, só esta música, A Vida é um Moinho, caberia um episódio. Exato. E quando ele fecha a fonética dessa parte, dizendo que a culpa, inclusive, é sua. É filosófico. Você é responsável por tudo que você faz. Abismos que cavaste com seus pés. Então, assim, eu olhei aqui e falei, cara, esse cara é Nietzsche. É. O Cartola é Heidegger. Só pra ilustrar, o Cartola lia vários poetas, Olavo Bilac, Autodidata. e recitava, gravava. Quem disse isso foi o Sérgio Cabral, pai do ex-governador do Rio de Janeiro, que era jornalista. Não, esse é filho do Sérgio Cabral. Quem é muito mais importante é o Sérgio Cabral, pai. Eu tô falando pai do Sérgio. Não. Sérgio governador Não vale nada. Vale nada. Mequetrefe. Agora, o pai, um grande jornalista e um grande estudioso da música popular brasileira. Ele e Zé de Mello são os caras que mais entendem. Agora, para além dos poetas, quando a gente percebe o conjunto de cantores que circularam ao redor de Cartola. É como o Tarcísio estava dizendo. Pô, você pega um Chico Alves, né? A voz, que percebe num Cartola adolescente ainda, jovem, né?
aquela letra tão intensa. E aí você percebe, pô, o cara era gênio já desde o começo. E eu quero ressaltar muito essa questão de ser autodidata, porque, como você falou, Cartola não teve instrução acadêmica. A realidade dele era dura, nasceu do Catete, todo mundo sabe que o Catete hoje é Zona Sul e tal, aquela coisa, mas a gente está falando da década de 1910. Ele nasce em 1908 e ele passa a primeira fase dele no Catete, onde era ainda uma situação que não era Zona Sul, não era de rico. Ainda assim ele tem que ir para uma favela, para uma comunidade. Que tinha 50 barracos. Ele é fundador, além da Mangueira, fundador do Morro da Mangueira. 50 então, assim, barracos. Mas antes disso, isso é do universo poético do Cartola. Imagina que, ainda sendo um guri negro, não é? Pobre. De família pobre, ele tinha acesso aos jardins e à cozinha do Palácio Presidencial. Então isso agregava valor àqueles pensamentos daquela criatura. De alguma forma. Isso claramente influenciou, porque tem versos dos sambinhas dele com 12, 13 anos, do tal do bloco do Arengueira, né? Arengueira, que dá origem à Mangueira. Arengueiros. Sim. Mas ele sentado... achava de briga. Daí a origem desse bloco, né? Mas ele sentado de frente para o Palácio do Catete, né? Tem todo aquele... Quem já foi lá sabe que tem todo como é que chama? Um jardim lá, né? Sim. Que vai dar lá na Praia do Flamengo, né? E isso é catalogado, ou seja, já teve exposição lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, as inspirações dele política por viver ali próximo ao centro político. Foi onde ele passou a primeira infância, né? Quando ele sobe o morro aí já paramentado de roupa social, ele já leva aquela influência para o morro que ele inaugura. Vou abrir uma discussão aqui. O Sérgio Cabral, ele diz o seguinte: eu não olho para o Cartola, não olhava, falecido, né, como um cantor, mas como um compositor, segundo ele, na minha opinião, ele dizia, que está na mesma prateleira do Chico, do Noel, do Ari Barroso. Sem dúvida. Ele coloca o Cartola nessa prateleira. Eu acho que com certeza ele está nessa prateleira. Com certeza. E eu não vou dizer que ele está ali de intruso, não. Os outros ali estão se sentindo honrados de estar com ele na prateleira. E ele traz, por exemplo, do Ari Barroso, ele traz algo ainda mais, que dá a ele mais pertencimento a essa prateleira. Porque ele é negro, eu estou falando que... pobre. E agora pobre, favelado. Favelado. Gente, e pouco instruído. Vocês acreditam que o Noel Rosa chegou a dormir com ele no barraco? Cansado ia para lá e ficava com ele no barraco. E você imagina como é a dinâmica, né? Porque é muito difícil viver de direito autoral na época, no Brasil então, de hoje. Na época, não é? Imagina, o cara pagava algum dinheirozinho ali para gravar a música dele e ele não vai receber mais nunca ali por direito autoral daquela... Então, aí é que tá. Eu fui pesquisar essa parada, até porque eu queria colocar para o ramo lá do direito. A questão de direitos autorais até 1950 não existia. Ele não recebia nada. Ele era autor, tinha como comprovar, por exemplo, O Sol Nascerá. Sim. Ele fez com 22 anos. Então a gente está falando aí da década de 30. Mas ainda que soubesse que era dele, tivesse como comprovar, não tinha o pagamento, a contrapartida de dar a ele direitos da música. Ainda que alguém gravasse. Não é como é hoje, que tem uma legislação sobre direitos autorais, entendeu? Então, essa questão que ele vai passar lá muito tempo, por exemplo, lavando carro, sendo pedreiro e tal, por essa é porque ele não recebia nada. Ele já vai lavar carro depois de ter encerrado, por conta de problemas na coluna e da doença que ele tinha no nariz, que ele precisou, inclusive, fazer cirurgia mais de uma vez no nariz, a rosácea, de né? Pele, não, porque estava muito próximo do câncer de pele. Muito próximo. É uma prótese que ele tem ali? Não, aquilo é o nariz dele, só que ele mudou de cor. O nariz dele ficou branco. E ele está sempre de óculos escuros, né? Ele tinha aquilo que a gente chama de fotofobia. Ele não aguentava sol. Ele não aguentava claridade. Um homem feito para a noite. Mas acabou que ficou a marca dele. Virou um estilo. Ele disse que gostava também de... Porque, de certa forma, o óculos escuro desviava a atenção que o nariz dele chamava. Então ele tacava o óculos escuro.
escuro para disfarçar a rosácea do nariz. Mas isso já acontece quando ele já é cartola. Ele se descobre Angenor, porque todo mundo chamava Agenor, já quando ele assina o primeiro contrato para vender a primeira música. É, algo nesse sentido. Não, eu vi que era do casamento, do segundo Ele casamento. foi casar com a Zica. E aí, E Mas aí ele foi num documento oficial que ele viu, ó, Angenor? Tinha um N lá que ele nem se dava conta que tinha. essa Mas mulher eu queria, tirou ele da sarjeta, né? eu queria que a gente dividisse antes com o nosso público extraordinário, que agora vai se dedicar e vai se embrenhar na carreira do Cartola E vai nos agradecer e depois vai nos agradecer. Bota pelo Façam menos isso. uma estrelinha aí na Ouçam avaliação. Cartola, gente. Eu queria dividir com vocês a origem desse apelido para que a gente possa socializar com todo mundo. Ele está no morro, vai trabalhar. Ele era muito vaidoso. Talvez Cartola chegasse a ser mais vaidoso do que Tarciso. Não. Provável. Não. Impossível. Por falar em vaidade... E ele Nem não Trump, queria- nem Trump é Ele mais. não queria sujar o cabelo. Por falar em vaidade, a minha esposa que está aqui no backstage junto com a Ana Paula, um alô para vocês, meninas, Jussara, ela não me deixaria vir ao podcast com essa calça aqui de sertanejo Stylish. universitário, Isso aqui é rasgada stylish. aqui, ó. Eu sou o único jovem desse grupo, né? Você só tem uma possibilidade de você saber que ele tá com a calça rasgada. Você anda olhando para as pernas dele. Olha toda hora, velho. Então, A câmera já deu um close aqui, Ele ó. viu qual é a marca da calça que tá na minha bunda. Ele fica olhando isso. Corta, tira as crianças da Eu me sala. sinto intimidado. eu senti que rolou um assédio. Você que é vítima de assédio também, nós vamos botar o número Ligue aqui para que você para possa o denunciar. 190. Tem que avisar. Ligue para 190. Muito bem, PMDF. então para evitar que seu cabelo acabasse ficando sujo de cimento, resto de obra e tal, ele passa a usar um chapéu coco bem Característico semelhante. da época, Esse né? não para um preto favelado. Não, piedoso. na obra. Na obra. Obra, velho. O cara é tipo a gente for trabalhar numa obra e usar um. Mas eu acho que o Cartola... E ele era muito jovem, ele tinha 16 para 17 Mas anos. eu acho que as idas dele às obras eram esporádicas. Ele não era aquele... Não, ele pedreiro. passou ralando uns 3, 4 anos. Ele Pelo que eu era vi. esporádico, Sim. Tem um adianta a documentário dele de necessidade. 2006 que diz que ele passou uns 2, 3 anos lá, 3, 4 anos nessa. Não, ele só para de lidar com obra mesmo, porque também não era todo dia que alguém batia e quero comprar sua música. As músicas eram cantadas no rádio e ele dizia mais uma música minha. Tô falando, E ele não tinha continuava esses morando direitos na autorais. favela. Não tinha. Não, mas o que me chama a atenção é que em hoje tendo e com o conjunto do controle, quando nós formamos no EIT, que fizemos o concurso A Mais Bela Estudante de Taguatinga, nós tivemos que pagar ao Escritório Central de Arrecadação de Direitos uma taxa pelas músicas que tocariam no baile de formatura. Sério? Mas Que na ausência de Celso Portiolli foi contratado Paulo Valério para ser lá, Cicerone. lá estava eu. Mas Mentira. quanto é a diferença do montante entre aquilo que a gente pagou o escritório e aquilo que chegou? Ninguém sabe Ninguém até hoje. nunca Não, soube. e vamos lá, né? O Cartola, Então imagina naquela o Cartola naqueles idos. terminou seus dias de uma vida extremamente modesta. E não tendo deixado herdeiros, eu até fico na curiosidade quem hoje fatura Algumas uma obra das do suas Cartola. canções, até pelo tempo decorrido, já se tornaram música de domínio público. Tem. As iniciais já. Por exemplo, Acontece, me parece que já está. Agora, por exemplo, Ney Matogrosso fez um álbum só de Cartola. Com aquele violonista. Isso, né? é um cara que esqueci. Sensacional. Sei que ele, é por aí que eu me fio, ele pagou todos os direitos direitinho e a família recebeu. E até porque vendeu muito o show e Sim, Cara, sensacional. então, hoje alguém recebe, mas não era assim. E lembrando, tem um monte. Porque o Cartola é uma pessoa mítica também. Vamos lá, você está pensando. Você olha o Cartola e fala. Mais de 265 regravações de outras pessoas. Aí a gente está falando de quem? Chico Buarque, Ney Matogrosso. A gente está falando de Carmen Maria Miranda. Bethânia, Maria Carmen Zamonte, Miranda. Paulinho da Viola. Paulinho da Carmen Miranda no Cassino da Urca da década de 20, de 30, desculpa. Então, assim, ele hoje tem um acervo que dá legalmente direito a alguém que esteja recebendo ter uma boa alguém condição de vida. recebendo, Que Mas ele não teve.
Aí é que tá, no final da vida, todo mundo tem essa questão que parece também que todo mundo gosta dessa história de melancolia e tal, que ele morreu na pobreza. Não foi bem assim também. Não, ele tinha uma casa. Tinha casa. E ele que não quis sair da Mangueira. Várias vezes foram... o próprio Chico Buarque gravando com ele, falando, pô, em condomínio, não sei. Não, eu quero ficar aqui na Mangueira. É mais ou menos como o Adriano, o imperador, que ele quer ficar lá na comunidade. Então, assim, no final da vida, ele não ficou em uma situação de penúria. Passou muito tempo trocando... Eu vi isso em alguma... Porque o Cartola, ele era alcoólatra, né? O Cartola ficou muito tempo entregue à bebida. Sumido. Na década de 50 Quem 60, gravava músicas dele, inclusive, acreditava que ele havia falecido. Isso. Na década Fizeram de 50, homenagens. 60, acharam que ele tinha Fizeram morrido. homenagem ao Cartola, achando que ele tinha O Cartola é morrido. um garrincha da música, né? Então, ao Ele mesmo realmente tempo é um que se gênio. tinha essa empatia pela simplicidade, assim como é a analogia a garrincha, acharam que na década de 50 o Cartola morreu, né? Não, não morreu não. Tá vivo. Era assim que os... E ele só volta às luzes da ribalta quando, já casado com Dona Zica, não é? Ela monta um restaurante em que ela própria Zica vai Cartola. cozinhar e ele canta no restaurante. Então Zica- aquilo começa a chamar Só a que ele era atenção. frequentado por muitas personalidades da Aí MPB. os músicos o da Zica MPB Cartola- dizem, então Cartola tá vivo. Vou ouvir Cartola cantar. Então aquilo vira um Mas ponte. olha aqui, ó, tem uma historinha que das minhas pesquisas eu descobri. Ele era porteiro, cara, em Ipanema. Quem descobriu ele foi o Stanislau Ponte Preta. Sérgio Porto. É. É. E disse, opa, Na década de Cartola. E aí, em 57. E aí o Stanislau Final da década de pega 50. o Cartola e fala, não, peraí, Cartola. Aí já arranjou um emprego de contínuo pra ele num jornal. Que ele trabalhava, o Sérgio Porto, que é o E Stanislau. aí também começa a levar ele pra Mairink Veiga. Rapaz, essa rádio Mairink Veiga, ainda bem. Pena que Bicho. não existe mais, né? Leia a biografia do Jô. Essa Rádio Marinho Essa é veio, ela prestou um espetacular. serviço maravilhoso para a cultura brasileira. Todo mundo passou lá, os grandes. É verdade. Então o Cartola foi para Mairink Veiga. E o Cartola começou a dar entrevistas e começou a gravar músicas. Com todo mundo da MPB dos anos... Então, e aí 60, vem o Zica Cartola, que só durou 2 anos, tá? Porque o Cartola não 63, sabia 65, administrar também. Mas lá passou uma galera, Tô passou... falando que ele é o garrincha da música. Então é aquilo, né? A quantidade de cantores e compositores que vão transitar. Cartola é muito mais que sambista, não é? Cartola é MPB puro na veia. Em algum momento o Cartola fala assim, eu não vou mais fazer samba enredo, não vai mexer com Não, ele brigou, ele foi com o escola fundador de da samba, estação. não é isso. Ele diz assim, ele tem uma entrevista dele que eu tive o prazer de rever hoje, ele diz assim, o pessoal já começa a cantar o samba enredo antes do carnaval. O pessoal, na minha época, só cantava o samba enredo Depois do carnaval. desfile. Então- Porque ele acreditava que a diferença do samba enredo para o samba de roda era que o samba enredo tinha que Inédito. contar uma história Isso, completa, exatamente. com início, meio e fim. E a surpresa era que na avenida os compositores apresentassem para o público. Fosse exposto. Era isso queria- que ele... E ele rompeu e ele disse, E eu foi não vou mais por mexer isso com que isso. ele Então brigou com a se Mangueira. retrai, ele cai fora da escola de samba, enfim, das histórias com a Mangueira, enfim. que Mas era- depois do Zica Cartola ele volta. Mas antes disso, eu só quero falar aqui me veio à cabeça agora, acabei de ler um Bambino de Roma, que é do Chico. Tá na minha lista Nossa, de livros a ser cara, lido, eu hein? sugiro demais. A escrita do Chico é maravilhosa. O Chico retrata os 3 anos que ele passou em Roma. Vocês sabem que o pai do Chico Buarque era o sociólogo Sérgio Buarque, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Buarque. Sérgio Buarque de Holanda. Ele passou 3 anos lá em Roma como catedrático, né? Dando aula e tal. E esse livro do Chico, Bambino de Roma, é a infância dele de 54 até 56, lá em Roma. E ele fala exatamente disso. Ele fala assim, que saudades dos sambas enredos, que saudade do Cartola, que saudade daquelas músicas que me remetiam à minha realidade. Eu só fiz esse gancho para dizer mais uma vez uma coisa. Eu sou embaixador do Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem. Eu recebi essa encomenda. Não do Rio de Janeiro. Porque eu nasci lá e Foi voltei e vim alto, cedo para Brasília. É. O Rio de Janeiro, Hospital Regional São Vicente de Paula. de Cartola, era a cidade mais importante do mundo. Por quê? Lá tinha uma coisa chamada Cassino da Urca. O Cassino da Urca, quando você fala assim, Moulin Rouge,
Anão. Mais ou menos. É, mais ou menos. Quando você fala assim, como é que é aquele Garden lá de Nova York? Não sei o que. Busch Garden. Não sei o que, Garden. Anão. O maior centro cultural do Rio de Janeiro, do mundo, na década de 30, era o Cassino da Urca. Sabe quem estava lá? Carmen Miranda. Você sabe quem era Carmen Miranda nos anos 30? O Rui Castro fez uma biografia só de Carmen Miranda, a maior artista dos anos 30. Então, assim, o Rio de Janeiro do Cartola era a cidade cosmopolitana mais importante do mundo naquela época. E o Cartola alimentava toda essa galera e trabalhava de pedreiro, trabalhava de guardador de carro. Tem uma passagem, aí eu passo, tem uma passagem que o cara reconhece o Cartola. Sabe aquele cara que entrega a chave do carro, do 5 Cachabó, não sei o quê? Nem era isso ainda, era aquele carro mais antigo ainda. Entrega a chave pro cara e fala, você não é o Cartola? E o cara, eu sou o Cartola. Assim, rapaz, você tá aqui vigiando o carro, não sei o quê. Fazer o quê, né? Toca um samba aí, aquela coisa de elite branca, né? Ver o cara lá, toca um sambinha aí pra mim. Aí o cara tocava aí, ei, o Cartola aqui. Neide, vem cá pra você ver. É o Cartola, tipo um macaquinho amestrado, entendeu? Esse era o Cartola, humilde. Olha o que ele fala aqui, ó. Gosto de fazer samba de dor de cotovelo, falando de mulher, de amor, de Deus, porque é isso que acho importante e acaba se tornando uma coisa importante. Era isso que ele gostava de colocar nas suas letras. E um pouco dele também, né? Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar rir para não chorar. Se alguém for me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir o sol nascer, ver as águas do rio correr. Deixe-me ir. Preciso andar. Isso aí é... Cartola. É isso que eu estou dizendo. Simplesmente, senhoras, Cartola. Você lê Nietzsche, Heidegger, aí você fala, pô, então a essência da vida é o homem além do homem. Pô, mas não entende porra nenhuma. Escuta Cartola. Aí ele fala um negócio desse, ele está falando o seguinte, ele está falando assim, cara, a vida é um vai e vem de boas notícias e más notícias. Então, ele consegue resumir a condição humana. Você perceba, por exemplo, as músicas dele dos anos 30, 40, 50, otimistas, tudo vai dar certo. E as músicas dos anos 70. Pelas maiores privações e provações da vida de um ser humano, né? Aí você pega a vida é um moinho, cara, isso é a essência da vida. Se você tiver pouco tempo, tá morrendo. Eu tô morrendo, vem um cometa, tenho que explicar o que é a vida humana. Bicho, a vida é um moinho. Vai trucidar seus sonhos. Entendeu? E é o seguinte, e a culpa é sua, porque é você que cavou. Estás à beira do abismo que cavastes com teus pés. E ele escreve isso com muita resiliência e tranquilidade. E elegância. A elegância que ele trajava na favela. Ele foi quando triturado, tinha 11 anos, mas ele... A letra dele é de fraque, gravata, borboleta, cartola. A letra dele é dele. E aí, imagina que quando estava no auge o restaurante onde cozinhava Dona Zica, ele cantava... É nesse cenário que aparece um guri ainda adolescente querendo aprender melhor a tocar violão. Ele levava o instrumentozinho dele ali no ombro e ficava ouvindo o Cartola se apresentar. E um dia ele disse, eu queria depois poder tocar com o senhor. Só que ele insistiu tantas vezes isso que o Cartola falou, um dia esse moleque vai tocar comigo. E passou a andar, imagina o privilégio, né? De Paulinho da Viola que passa a andar com Cartola. E gravou Nervos de Aço, né? Putz! Nervos de Aço. Você fala... Abraço, Paulinho, nosso quando assinante. Você fala Nervos de Aço, sabia que o Paulinho é nosso assinante? Um abraço, Paulinho. Obrigado por estar sempre nos prestigiando, Paulinho da Viola. É recíproco o amor que ele sente por nós. Não, vocês estão achando que é brincadeira? É verdade. É verdade. O Paulinho da Viola está assinando esse canal. Gente, só um detalhe aqui, só para não perder a deixa. Quem segue os Paladinos do Apocalipse, nada mais, nada menos do que Odair José. Ih, cara, temos que falar sobre isso. Estamos gravando esse podcast. Um abraço, Odair. Obrigado pela força. O show do Odair José do Distrito Federal. Nossa Senhora. O Odair José, humilde que é, aceitou vir para essa
esse cerrado, que é uma fazenda a céu aberto, Mas poeira e mas ele é padaria, goiano. é o que campeia no cerrado. Ele é goiano. E veio e deu um show ontem que foi Foi maravilhoso. sensacional, Né? sensacional. 83 anos, E muita ele, dá pra fazer essa vitalidade. analogia com o Cartola pela humildade dele. Depois eu fui lá conversar com ele, pegar o autógrafo dele e tal. Que ele é super simpático, muito simples, né? Falou comigo, com a Ana Paula, assim. Nossa, aí ainda elogiou a Ana Paula, falou, você é muito bonita e tal. Eu falei, pô, Daí José tá com 83, será que eu tenho que me preocupar? Aí eu falei, tenho que me preocupar, porque o Daí José é o Daí José, né? Mas Aí, assim, ó, a Ana tá aqui no backstage junto com a Jussara, estiveram no show com a gente, adoraram o show. Mas ele repostou, inclusive, os nossos stories. Então, E Odaí, você ainda não está nos seguindo. depois se a gente razão. fica muito conhecido, o a gente Odaí vai dar uma tá moral e também. você não tá. E vem aí a promoção, caneca dos Paladinos do Apocalipse. Módicos. Não, essa caneca, Vai ser pelo grátis? menos 3 a gente vai sortear. Perfeito. E depois vamos colocar na nossa lojinha que vai Módicos, estrear. R$20, vai. Eu vou chutar aqui, nem sei quanto. Não, é o essas custo 3 a gente vai produção. sortear. Mas a gente vai exigir repost, comentários, aquela coisa toda lá. Aquela energia toda. É. Pessoal, Voltando a falar da idade, não, aproveitando aqui rapidamente, só fiz aqui um bate-bola aqui dos dados, já que a gente foi ontem no show no Teatro dos Bancários. você tem dado em casa? Não, eu não jogo bozó. Na Paraíba chama bozó. Ontem a gente foi num show Um lá. abraço pro prefeito da Paraíba. Teatro Como dos é o nome? Bancários. É Pombal, né? maravilha. Pombal. Fiz coloquei a cara dele no último episódio. Galego da Gafel. Um abraço. Ó, Teatro dos Bancários, próximo show pode ser o Fernando Mendes ou o Zé Augusto. Parabéns. Voltando. Eu fiz aqui um trocadilho aqui. O Cartola, ele tem oficialmente 6 discos gravados. É mesmo? 6. Só 6? Só 6. O primeiro aos 73. Agora vamos lá, É, gente. 74, não, o primeiro Agora dele. vamos lá. Sem nenhum demérito, apenas para fins comparativos, Odaí, um abraço. O Odaí gravou mais de 40 discos, tem 50 anos de carreira e mais de 80 milhões de discos vendidos. Mas para vocês verem a potência do Cartola, a profundidade da obra, o cara grava 6 discos e é regravado por dezenas dos melhores e maiores cantores nacionais. E tem mais. Outro dia eu escutei na CBN um rapper americano famoso, Isso que eu ia falar. não me recordo o tem nome. questão internacional também aí. O cara ouve a música do Cartola e fica... Sabe quem já falou do Cartola? Roger Waters. É. Quem acompanha, eu sou seguidor do Roger Waters. Quem acompanha sabe que o Roger tem referência à África do Sul. No Brasil ele já falou do Cartola. Então assim, o cara Cartola é um extraterrestre. Por igual isso Messi. mesmo que Igual ao o Garrincha. ser ainda esse ano fazem 40 anos da morte de Cartola. Esse ano, 1980. em outubro, completaremos 40 anos que Cartola foi para o outro 45. plano. 45, exatamente 45. Uma vez ele mesmo, numa entrevista, perguntaram se ele tinha algum ressentimento por ter gravado o primeiro LP só aos 73 anos de idade. E ele disse, eu acho que as coisas aconteceram quando tinha que acontecer. o cara é resignado. Porque para mim, se eu palavra é a tivesse, vida do Cartola. se eu tivesse uma lição de atingido resignação. todo esse reconhecimento antes, para mim, depois do auge, vem o momento da decadência. Então, se eu tivesse gravado antes, nunca talvez... caiu em decadência, né? talvez eu tivesse morrido antes. Então ele dizia, eu sou grato à vida. Isso parece muito com o Sol Nascerá, né? Que quando ele diz, sorri eu pretendo levar a vida, Nossa, essa canção pois chorando eu vi a mocidade perdida, né? Então, Nesse momento eu estou fazendo uma edição do vídeo onde está aparecendo 8 segundos dessa música aí. muito bem. Essa canção merece. maravilhosa. O Cartola, ele pede em vida que quando ele fosse sepultado, um ritmista da Mangueira tocasse o bumbo. Não sabia Ele disso não. exigiu isso, né? Então, É? quando ele vai ser sepultado, é tocado a canção é exatamente o mundo é um moinho e o cara vai tocando bumba lá. Tem muita gente no enterro dele, tá? Chico Buarque, Gonzaguinha, uma 80 galera, tava essa galera toda lá. galera que tava lá. E aí, lá no Zicartola nasceu
nasceram duas canções importantes, O Sol Nascerá e Alvorada. No restaurante, Zica enquanto ele tava lá. Enquanto ele estava lá naquela... 76, Não, peraí, mas o Zica Cartola foi 63, 65, né? Não, é que ele grava... Aí tem isso também. Entre composição, compor e gravar... É tipo o Paulo Valério. Compôs Sabadão. Vamos cuidar com isso aí. Em 1989. Eu não quero estar diante do novo Cartola aqui. Vamos cuidar disso aí. Compôs em 1989. Aí ele registrou em 2025. Olha isso, gente. Quantos anos? Registrei em 2000. Já lancei. Estamos com uma música no Spotify, aliás, 3. Olha aí vocês. Uma delas eu apresentei a meu amigo Alessandro. Fala sobre ela, pô. Exatamente quando tinha eu 18 anos de idade e ele 20, porque naquela época ele era 2 anos mais velho do que eu. Depois, com o passar do tempo, ele ficou 2 anos mais novo. Eu nunca entendi esse fenômeno. Essa matemática. E está lançada no Spotify, não é? Tem inclusive o link do Você Spotify ouve na agora, minha conta do Instagram. Tô colocando 8 segundos. Não, pode colocar mais. Não pode, porque não sabe tá que ouvindo é o Paulo agora. Valério, Você dono tá do ouvindo podcast. agora um trechinho. Você tá ouvindo da aí canção Sabadão. Sabadão. A gente vai tentar mudar esse nome. Na voz de Não, que mudar, tá? Lionel Rich. É engraçado isso. Já tivemos na noite do dia de hoje, pelas contagens do Spotify, 946 audições. Mentira! De Sabadão. Eu já fui responsável por umas 20 que E eu coloco se no você carro. quer saber, não, mas é um para cada IP. Ah, é? É, se você repetir, não Quando conta é que a mais. gente começa a ganhar dinheiro? Se Quase você quer saber, eu já tive uma audição na África do Sul, 2 em Portugal e 2 no Reino Unido. Isso aí é A capaz. internet é mágica. É, sensacional. O mundo tá globalizado. Não Atravessou existe. o John oceano. Lennon já dizia, não existe mais fronteiras. Imagine all, no heaven. Mas olha que interessante. Pegando Paulo Valério, eu vou colocar Pegando Paulo Valério. no mesmo não tá pegando copo ninguém. do Você já pega dele em liquidificador. Não tá, 1980, não tá mano. pegando Eu vou ninguém. pegar Não tá pegando Paulo ninguém. Valério, eu vou pegar Charles Bukowski Nego, eu nego. e vou colocar Charles Helena Bukowski. Meirelles. Sabe quem são essas pessoas? Eu adoro a Helena Meirelles. Eu Helena tenho um disco Meirelles dela. é uma... Era, né? Ela faleceu, Tá, infelizmente. Ela é uma guitarreira, violeira Violeira do Mato do Grosso. Pantanal, só reconhecida depois de idosa. Aí eu coloco também Cora Coralina. Acho que o pessoal não sabe que a Cora só foi conhecida depois de idosa. Sim. Cora Coralina, Helena Meirelles, Charles Bukowski, que é um contista muito fantástico lá, americano, né? E o Paulo Valério, que fez a música em De 89 todos, e eu sou- agora registrou. De todos, eu sou o mais jovem dessa relação. E aí, todos esses estão fazendo aí, jogando holofotes aonde? No Cartola. O Cartola, ele fazia letra com 6, 7 anos. Ele aprendeu a escrever e começava a fazer letra. Eu acho E que o só Cartola, foi ele é- gravar ele é um- em 74. Ele nasceu em 1908. Só foi gravar 28? em 74. 28 1908. O Cartola ele é um gênio fora de qualquer comparação, enfim, pela Eu formação. vou provar agora que o Cartola é um gênio. Podem falar aí que eu vou achar aqui uma letra que eu vou falar se isso aqui não é algo de um filólogo, alguém que saiba Inclusive as efetivamente, né? letras do Cartola, elas são tra- objeto de são estudo, tratados Isso, filosóficos. objeto de É. estudo, filosofia, sociologia, enfim. Não, é faculdade de letras, coloca Cartola, assim como Caetano Na Veloso. veia. Tem uma clássica que é o Caetano Veloso falar: gosto de sentir a minha língua roçar a de Luiz de Camões. Sim. E Cartola o tempo todo, velho. Porque o Cartola, ele não sabia fazer uma conjugação verbal. Como diz aqui o amigo Mas ele meu, colocava lá, e sabe como é que ele fazia o ritmo da música quando ele queria? Não, vou colocar a música nesse. Caixa de fósforo. Caixinha de Ó. fósforo. Caixinha de fósforo. É, animal. Opa. Gente, mas é isso que me chocou nas minhas entrevistas, nas minhas pesquisas, o Cartola gravado 6 discos, ou mais um pouco aí. Não, acho que não foi mais do que isso, não. E o comparativo aqui, o queridíssimo Odair José, mais de 40 discos. Mas a penetração e o alcance, assim, sem nenhum demérito, mas é porque um gênio é um gênio, né? É. Ele Não tem nasce como, assim, cara. né? Ele nasce de uma forma absolutamente simples, Senhoras. sem recursos, sem acesso a nada, só a mente. É igual o Tesla, né? O Tesla, o
da Europa, do leste europeu, o Tesla, o cientista, ele só tinha uma caneta, um lápis e um papel e desenvolveu as fórmulas. E ainda foi roubado pelo... de fórmula, as fórmulas mais incríveis que as teorias do cara são usadas ainda hoje. Olha isso aqui. Uma vela e um papel e um lápis. Ainda foi roubado pelo cara lá, esqueci o nome. Acostumado a roubar. Mas também nós não falar o nome porque a gente não usa palavrão no nosso podcast. Você imagina, com 22 anos, eu via um soneto e não sabia por que chamava soneto. Ou seja, era um Zé Ruela. E com 17 anos, 17 anos, o Cartola falava assim: quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Na realidade que ele vivia. Então, ou seja, o Cartola não falava assim, tá pesado. Falava isso aqui que eu acabei de dizer. Acordar todo dia 5 horas da manhã para trabalhar de vigia de carro o pedreiro, tá ruim. Não, ele colocava, eu quero viver. Quero ver o sol nascer. Como se ele fizesse uma redoma da vida e da obra. Eles estão separados, porque a obra não... Não, na minha modesta opinião, é mais do que isso. É o reconhecimento do valor e do quão vale a pena a vida, apesar das dificuldades. O John Lennon não falava assim: eu estive em todos os lugares e só me encontrei em mim mesmo. Isso. Olha o que o Cartola falava. Também falava. Exatamente, exato, mas muito antes. Muito antes. Ele coloca: deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, ir para não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me... É isso. Então, cara, e o John Lennon nem tinha nascido. Aí eu tô lá, escrevendo texto Cartola, pra revista Qualis. Essa aqui é pra você. Cara, acaba comigo um negócio desse. Um brinde aqui ao Cartola, onde ele estiver. Aquele que foi fundador da Estação Primeira do Grêmio Recreativo, a escola de samba mais popular e vinculada ao trabalhador brasileiro é a Mangueira. A Verde Rosa. A Estação Primeira, cara que foi, é a primeira estação depois da Central do Brasil. Aquele que foi a mente a conduzir o início da carreira de Paulinho da Viola, aquele que alimentou a carreira de Bete Carvalho, uma das maiores sambistas que já passaram pelos palcos desse país. Entre no nosso site, no nosso canal do YouTube e no nosso perfil do Instagram para assinar a petição para o Cartola entrar para o livro de aço dos heróis nacionais. O Cartola tem que estar lá. Nós vamos inaugurar essa petição. Vamos inaugurar. E hoje também é dia de inauguração, hein? Hoje a gente está criando, hoje dia 11 de julho de 2025, está criado oficialmente o Clube do Vinil. Rapaz, o Clube do Vinil. Ainda bem que você lembrou. Se reunirá às quintas-feiras de um dia, de uma semana qualquer, de um mês qualquer. É melhor nós definirmos na ata de fundação do Clube do Vinil em qual quinta-feira nós estamos falando. Tem que porque aqui as agendas são um pouco complicadas. Inclusive um dos membros, não é, dos Paladinos, a quem eu não vou dizer o nome, é mestre extraordinário em desfazer a agenda. A ata de fundação do Clube do Vinil. Toda quinta-feira chuvosa tem gravação. É isso. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para minha turma do mestrado, da Univasf. Legal isso. Muito bem. Extensão Rural. Pedro Benício, grande colega lá de Manaus, está nos vendo e é seguidor do programa e do canal. Um abraço, Pedro. Coloque aí nos comentários do nosso episódio qual a obra definitiva do Cartola, na sua opinião. Vai ter muita... É isso aí, Pedro. E no nosso perfil do Instagram, nós vamos botar uma enquete para que as pessoas possam votar no nosso próximo tema, já que nós estamos aqui chegando na hora das nossas considerações, 9 minutos. Das nossas considerações finais, abriremos uma enquete no nosso perfil para definir o próximo tema. Isso aí. Vocês têm ideia
da última homenagem em vida que o Cartola recebeu? Não. Vamos lá. Conte-nos. A última homenagem em vida foi a visita de Carlos Drummond de Andrade. 3 dias antes de sua morte. Sabia não. Recebeu a visita do poeta. O Poetinha e o genial poeta. Porque era ali o Drummond morava em Copacabana, né? A Mangueira, vocês sabem, no Rio, né? É fácil de acessar, inclusive. Quer dizer que ele visitou o Cartola. 3 dias antes o dele poeta morrer. maior visitou o poeta maior. Foram trocar umas ideias. E o Cartola... Eu gostaria de ter ouvido essa conversa. Tá louco. Nossa, imagine. O Cartola coisas que eu não ouso dizer aqui já pra estar lá. já convalescendo do câncer que o levou, infelizmente, um câncer de tireoide. Numa certa noite ele grava 9 canções. Ele faz, né? Ele grava. Ah, é? Ele grava. Ele já está com essas canções e ele grava 9 canções. Ou No seja, gravadorzinho? no gravadorzinho, porque ele já sabe e ele tinha a plena consciência da partida. Tanto que ele estabeleceu regra, né? Esse mesmo do passista lá, do instrumentista da Mangueira, que iria tocar o bumbo, ele disse o nome do... Não me recordo ele agora. cita lá? Você tipo testamento... você que conhece a história do Cartola, mande no nosso Instagram. Quase um não deixe o samba morrer. Ele pede, fulano de tal, Vanderlei, se eu não me engano, o nome é esse, vai Legal tocar isso. o bumba no meu enterro. Então o Cartola tem essa consciência plena de que subiria, né? Então, ali logo depois. E ele deu uma acelerada no que pôde, né? E recebeu essa visita super ilustre aí, de estrela do Carlos Drummond de Andrade. O Alessandro disse qual foi o primeiro contato dele com o Cartola, que foi exatamente na obra do Cazuza. Daí dá a dimensão extraordinária do artista, não é? Que é, são estilos diferentes. Por muitos tido como sambista, mas eternizado por Marisa Monte, eternizado pelo Cazuza, rock, né? Que foi o primeiro contato. E qual foi o seu primeiro contato com o Cartola? Eu acho que foi Marisa Monte, né? Marisa Monte, eu acho que da minha geração, já aqui saído de Pombal, do interior da Paraíba, eu acho que eu tenho contato com o Cartola aqui, ouvindo Marisa Monte. Eu uma vez assistindo um show de Oswaldo Montenegro. Que é muito chato. Numa das falas... Oswaldo Montenegro não segue, velho. Não faz isso, não. Um abraço, Oswaldo. Obrigado. Tem uma legião de pessoas. Desses 2.000 que nos seguem, 1.700 gostam do Oswaldo. Nossa, velho, é muito chato. Eu não dou conta. Enfim, os meninos amam. Fica aqui registrado para a audiência dos Paladinos que o Tarcísio é mais chato do que o Oswaldo Montenegro e a gente gosta do Tarcísio. O Tarcísio está com uma unha encravada, ele tá chato pra caralho. Tem 4 48 anos. aqui é anos chumbo ele trocado. tem Os caras odeiam o Lobão. Eu tenho que há achar aqui também do lado 48 dele. Wolf? Big Wolf? Big Wolf. Abraço, Lobão. Obrigado aí. Obrigado nada. Atenção, Lobão, esse abraço não está estendido a mim. Lobão, se você comentar nesse episódio, eu vou lhe bloquear pessoalmente. Lobão nos segue. Lobão não nos segue. ouse comentar Inclusive, no nosso episódio. ele gosta dos meus comentários. Mas retomando, Oswaldo Montenegro disse: eu canto gritando e reconheço isso. Eu gostaria de cantar como quem respira, igual Paulinho da Viola. Aí eu falei, quer saber, vou ouvir alguma coisa de Paulinho agora. Eu estava no show do Oswaldo Montenegro. Eu saí do show, comecei a procurar nos toca-fita, era toca-fita ainda no carro, alguma coisa de Paulinho da Viola, taquei e era Cartola que ele estava cantando. Então aí eu falei, o Oswaldo serviu de alguma coisa na sua vida. Rapaz, eu Oswaldo vou dar o de testemunho muitas aqui. coisas. Atenção, Igreja Universal. Testemunho de Alessandro Costa. Eu e Paulo Valério fomos a 15 shows do Paralamas do Sucesso, 8 do Lulu Santos e 35 do Oswaldo Montenegro. Só não, quando a gente tinha 17 agora eu anos. descobri só que vocês não são chatos. perde para os 38 de Fábio Júnior. Na Facita. Na Facita. Feira de Taguatinga. Feira de Arte, Cultura e De Indústria de Taguatinga. Não, Feira Anual de Cultura e Indústria de Taguatinga. Parênteses, não tem nada a ver com... Mas parênteses. Nós dois estávamos ouvindo Mercedes Sosa num festival latino-americano no Nilson Nelson. FLAAC.
Caraca, essa aí eu nunca vou esquecer. Essa é impagável. Essa foi foda. Eu só peço a Deus Nossa. que a dor não lhe seja indiferente. Grande Mercedes. Aí Se eu virei um comunista. só traidor tem mais poder que o povo. Essa vai a todos os traidores que estão comemorando as taxas de Trump. Isso. Que esse povo não esqueça facilmente. Em homenagem aos patriotários que acham bom vendo o Brasil e o fuder. Trump desejando o Brasil como colônia. Não, e Hashtag não, só- falei tô É, leve. só pra fechar. E eu não vou editar porra nenhuma, porque eu não tenho nem tempo. Não, né? só pra não, fechar isso aí, se cortar essa minha fala, eu vou mover o uma Entra com habeas corpus. O ignóbil do governador de São Paulo teve a pachorra de ligar Colocar o para... MAGA. Não, ligar para alguns ministros do Supremo e dizer o seguinte, ó, libera o inelegível. inelegível para ir à América negociar a taxa. Eu falei, peraí, gente. Eu tô hashtag aguardando a guerra civil. Não, cara, é um absurdo. O cara, além de estar inelegível, prestes a ser preso, o cara não tem representatividade legal para sair daqui. Temos 4 minutos, hein? Enfim. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui pilotando a máquina, não é? Há vários episódios eu não tinha esse prazer quase orgásmico, dizer da minha Coisa que ele alegria não tem tido há de muito poder. tempo, né? Os invejosos sempre atacam. Eu fico imaginando. E quero dizer aqui ao final do programa que eu sei exatamente agora a resposta para a minha pergunta. Porque eu comecei a pergunta dizendo, eu não sei como é que eu sou amigo desses dois chatos, e eu quero dizer que o amor é fogo que arde sem se ver. E o que eu sinto, que dói, que não se sinto sente. por esses dois um verdadeiro amor, e é por isso que sou amigo dos senhores. É uma relação muito Vamos ao homossexual. pescoço de Muito peru. obrigado Um à abraço. nossa audiência. Obrigado a todos. Não deixe Pera de aí, opinar calma. Temos sobre, 3 minutos aí. Você já falou a sobre sua parte? nossos próximos temas, e eu vou abrir aqui as considerações finais. Vou começar as considerações finais pelo Tarcísio, porque no próximo episódio, qualquer que seja o tema, quem vai capitanear é o Alessandro. Então, Tarcísio... A democracia foi respeitada no programa de hoje. Um abraço a todos, um abraço ao Daí José. Ô, Daí, te amo, cara. E obrigado a vocês, nossos assinantes, nossos seguidores. Paladinos está encerrando por hoje nesse grande tema sobre o Cartola. E ouça Cartola. Isso. Olha, os paladinos nunca tiveram como intenção cagar regras, nada disso. Mas olha só, se você quiser realmente aproveitar esse programa, ao final dele, coloque qualquer música do Cartola, porque ela vai necessariamente levar a outra. Você não vai conseguir parar na primeira. É esquema de pirâmide. É pirâmide. O Cartola, ele representa aquele brasileiro que atenção, todo mundo sabe que não existe essa coisa de meritocracia, as condições são desiguais, o país é muito desigual, infelizmente. Mas ele, desde os anos 30, porque ele nasceu em 1908, então a gente está falando da vida adulta dele a partir dos anos 30, ele representa essa coragem, o brasileiro indômito, né, de ir atrás. Aí ele começa a escrever músicas dizendo como pode acontecer, como é viável sobreviver nesse país, né? E é uma lição. Então, não somente pela questão musical, por uma questão sociológica, filosófica, ouça Cartola. Não é agora aqui uma questão de querer como é que é curtida, nem vincular redes sociais, nada disso. Ouça Cartola. De nada, e até o próximo episódio. Muito obrigado. Até o próximo. Um abraço. Vai ser